Eu sou Fernanda Rossi e esse é o 50 Podcast. Aqui, maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento. E entre excessos e tendências fica uma questão: o que de fato é envelhecer bem? E para responder essa pergunta, eu recebo hoje a doutora Marcela Studart. Bom dia, Bom Marcela, tudo dia, um bem? prazer estar aqui contigo. E esse é meu dia a dia, né? Então, assim, envelhecer bem, eu acho que a gente gerenciar o envelhecimento de forma natural, né? Sem excessos, sem exageros. Eu acho que o meu perfil é exatamente que a pessoa se sinta bem se olhando com a idade que ela tem. Porque a ideia, eu acho que hoje em dia não é a gente ter 50 e parecer ter 30. A gente tem que ter 50 se olhando no espelho e falar: caraca, eu sou uma cinquentona Tô gata, bem, né? né? É isso. Mas quando de fato Então, começa o envelhecimento? a partir dos 25 anos, a gente já começa a perder colágeno, em torno de 1% do colágeno ao ano. Então, assim, hoje em dia, a gente tem até na nossa época, né, de 15, 20, não tinha esse conceito. Hoje em dia, as meninas já começam a fazer laser, a buscar uma rotina de pele saudável, fotoproteção mesmo, já está embutida na rotina Eu desde lembro que a cedo, única né? coisa nessa idade que eu fazia era usar o protetor solar. Isso foi uma coisa que eu É, sempre fiz. Então, eu acho que hoje, mais ainda, as garotas novas estão usando. Sem dúvida nenhuma, a geração hoje em dia, a geração Z que eles falam, né, vão ter ainda uma pele melhor que a nossa. E olha que a gente já tem bastante disciplina hoje em dia pela própria mídia, do que está sendo difundido, do que está surgindo. Então, assim, se eu for dizer, assim, dar uma dica realmente é não deixar nunca de usar o protetor solar, que eu acho que a primeira coisa mais importante para a gente envelhecer bem é o uso diário de protetor solar. Mas você acha que em algum momento eh, essa estética, né, da prevenção se perdeu e virou uma coisa dos preenchimentos, da falta de expressão? Não, sem dúvida. E eu acho até que agora a coisa tá, as pessoas estão percebendo esses excessos e eu tenho recebido muitas pacientes até querendo desfazer procedimentos de colegas, etc., pelo excesso. Então, assim, o bonito, e esse é muito o meu conceito, né, dentro do meu consultório, é a pessoa olhar e falar assim: nossa, você tem 50 anos, nem parece, porque não parecer que você está com os procedimentos. E você está. Na verdade, a ideia é você fazer seu bioestimulador, o preenchedor entrar no detalhe. Eu não sou contra um ácido hialurônico com preenchimento, eu acho que preenchimento entra bem, mas eu acho que ele entra no detalhe, não na construção de uma face, entendeu? Então, o excesso aparece. Eu não sei se você tem essa mesma percepção minha. Outro dia foi uma paciente super novinha lá no consultório, quer dizer, ela tinha 30 anos. Uhum. E aí, quando eu olhei, eu achei que ela tivesse 10 anos a mais de tão mexida que É, ela era. Tem gente que é tão mexida que a gente até acha que tem que é mais mais idade do que velha. tem. Então, acho que o bonito é você fazer tudo e não parecer que você tem tanta coisa. E aí tá a naturalidade, né, E que é é complicado importante. reverter? Então, vamos lá, não é fácil, porque, eu acho que hoje em dia está muito banalizado o uso da hialuronidase, que é uma enzima que você tira o ácido hialurônico que foi colocado, Uhum. mas ninguém sabe que essa hialuronidase também tira um pouco do nosso ácido hialurônico endógeno. Então não é assim: "Ah, eu vou colocar e vou tirar". Vai prejudicar a sua pele também, porque a gente vai perdendo essa concentração de ácido hialurônico. Nós temos ácido hialurônico e a gente Uhum. vai perdendo. Quando você coloca e tira, você também tira um pouquinho do seu endógeno, que é importante também para a sustentação. Então, assim, eu tento evitar o máximo, mas tem certos Até exageros é que não porque tem vai como. saindo, né? Isso, exatamente. Vai saindo, depende do grau, a gente fala cross-link do produto. Então, quanto mais grosso o produto, mais demora para sair. Entendeu? Então, assim, é engraçado, né, que a gente vê muita complicação em preenchimento de olheira. E tem paciente que a gente manda fazer ultrassom para ver o que que tem naquela olheira, que às vezes fica com uma bolsa, fica aquela área ali um pouquinho mais edemaciada. 2, 3 anos depois você manda fazer um ultrassom para ver o que que tem e ainda tem ácido hialurônico lá. Então a gente não tem muita explicação, porque ao pé da letra o ácido hialurônico dura ali
No máximo, dependendo daqueles mais grossos, 18 meses, 1 ano e meio. E aí, muitas vezes, se você tem essas bolsas, você vai ter que fazer a cirurgia, não vai sair nem com procedimento Então, estético. depende, porque se a bolsa for excesso de produto, você coloca uma hialuronidase e melhora. Se a bolsa for do próprio envelhecimento, que a gente naturalmente nessa área dos olhos, a gente tem uma lentidão ali da circulação. Uhum. Então, essa lentidão em alguém que já tem um fator genético pode aumentar a incidência de bolsas. Mas aí isso não tem a ver com preenchimento. O preenchimento pode gerar uma bolsa que não é predisponente da pessoa, entendeu? Entendi. Então, se for uma bolsa por um preenchimento prévio, a gente pode usar uma hialuronidase e tirar. Se a bolsa for do próprio envelhecimento, porque o que acontece? Nessa região central aqui da face, a gente perde muito essa gordurinha aqui. E aí, perdendo essa gordurinha da região malar, afunda um pouco mais a olheira. Ai, não quero falar sobre isso. Eu tô no meu próprio podcast, mas eu não quero falar sobre isso. E esse afundamento aumenta a Socorro. bolsa, aumenta a olheira, mas tem muita hoje em dia a gente tem muito laser também, né, tem muita coisa não injetável que a gente melhora muito a pele. Eu sou aquela que eu acho que tem que associar injetável com tecnologia, que as tecnologias, eu sou uma entusiasta de tecnologia, eu acho que cada dia mais chegam tecnologias maravilhosas. Acabando aqui, a gente vai conversar sobre isso. Não, mas deixa eu te falar, para uma pessoa medrosa como eu, você sabe que eu sou Aham. medrosa, né, tem medo de agulhas, é possível tratar o rosto sem os injetáveis e ainda assim ficar bem? Com certeza, com certeza. Hoje em dia a gente tem várias tecnologias que não são invasivas, cada vez mais aparecem tecnologias não dolorosas. Uhum. Então, hoje em dia tem von Neumann, tem Tenterma, que são tecnologias super tranquilas e que melhoram muito a pele, mas muito, melhor sustentam, E o resultado dura? então, eu até acho que quem não faz nada de injetável, a gente não vai fazer aquela tecnologia uma vez ao ano, vai fazer 2, por exemplo, Aham. entendeu? No meu caso, que eu associo bioestimulador, associo tecnologia, em geral eu posiciono, ponho uma tecnologia com injetável e aí a gente mantém uma vez ao ano. Talvez aquela pessoa que não queira nenhum injetável, a gente tem que aumentar às vezes, ao ano daquilo, Aham. entendeu? Uhum. Mas o resultado é muito bom e eu tenho um monte de paciente igual você, que não gosta de injetável e estão ótimas. A primeira vez que eu fiz o Traformer, eu fiz contigo Eu e foi um lembro. sucesso. Foi, né? Todo mundo falou da E da o Traformer pele. 3 na época que você fez, agora tem o Aquele que MPT, doía. então. E que você se comportou bem. Nossa senhora, aquele que a gente batia no teto e voltava. Exatamente. E hoje em dia o MPT já dói muito menos. Acho que cada vez mais a ideia é surgirem tecnologias com menos dor, mais rápidas, menos invasivas. Apesar de que eu acho que está numa leva agora, todo mundo. CO2 voltou com tudo. CO2 é uma tecnologia super antiga, que a gente fazia muito para cicatriz de Mas que acne. dói? Então, dói, mas a gente coloca, anestésia uma camada maior por mais tempo e eu acho que as pacientes suportam numa É muito boa, bom pra sabe. pálpebra, né? Então é bom para pálpebra, é bom para poro, é bom até para ruga fina, sabe, ruguinha em volta da boca, craquelado de olho. Então ele está voltando com tudo e é um laser um pouquinho mais agressivo, que tinha saído um pouco e que agora está voltando com tudo. Eu acho que tecnologia tá muito em alta, muito em alta. A gente tem muito injetável legal, mas eu vejo, acho que assim, eu tenho uma clínica eh muito bem posicionada em relação à tecnologia e eu recebo muitas pacientes de outros médicos que não têm tecnologia e querendo fazer tecnologia, E uma coisa entendeu? muito legal é que você é super antenada, você vai a todos os congressos, Eu né. acho isso muito importante, porque hoje em dia, né, com TikTok, com Instagram, Você tudo tem que as estar pessoas chegam já com informação, que se eu não tiver antenada, se eu não tiver nos maiores congressos, a pessoa vai chegar para mim com informação que eu não sei. vai ficar Hoje em pra dia o trás. mundo está muito globalizado, né, então É. assim, esse negócio de K-beauty, né, agora tudo é coreano, fui agora para Coreia Eu Derma, ia chegar nesse assunto, né. fui O que que você agora acha dos produtos coreanos? É tudo então, isso mesmo? vamos lá. Eu, assim, é tudo isso mesmo? Não. Eu acho que a gente tem produtos maravilhosos aqui também. O segredo da coreana é que eles têm muitos passos no skincare. Então, são 10, 12, elas são extremamente disciplinadas, não tomam sol em hipótese nenhuma, 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 nenhuma. O ser bronzeada lá é feio.
Então, assim, elas Uhum. querem estar o mais brancas possíveis, as bases são mais claras que a pele. Então, assim, elas têm pânico de sol. Isso já é um começo, assim, para a pele ficar boa, assim, já está anos-luz na nossa frente. Então, e tem um conceito, a coreana, por exemplo, a mãe leva. A gente vai levar uma menina de 12, 13 anos na ginecologista para iniciação sexual, etc. As mães levam aos 10, 11, 12 anos na dermatologia para começar a fazer laser. Então, laser lá é um negócio que já está embutido na criação dos filhos, entendeu? Então, isso, qualidade de pele, skin quality, eles prezam muito por isso. Então, acho que é um pouco de cultura. Tem produtos muito legais, mas, assim, eu acho que muito produto pesado para nossa pele, para um país tropical, para um país, para a gente aqui no Rio de Janeiro, úmido. Então, assim, tem produtos muito bons, mas eu Você recomenda alguns, pontuaria, é. exatamente, não o grosso, esses mais famosos. Tem uma vitamina C que é bem famosa, que ela é super pesada para nossa pele. Eu recebi uma paciente que comprou por conta própria, cheio de milho, cheio de Acaba dando cravo, espinhas, exatamente. né. Então, assim, Hã. é muito importante ter uma orientação específica para sua pele, porque, assim, o coreano tem uma pele diferente, eles estão num país diferente, são produtos bons, tecnológicos, mas a gente tem coisas maravilhosas também. E eu acho que a dermatologia brasileira ela é muito europeia, muito francesa. E na França, assim, a gente tem Esthederm, SkinCeutic, que são sensacionais. Uhum. Então, assim, tem bons produtos, mas eu acho que a gente tem que saber filtrar, entendeu? Não, isso que você está falando, né, que cada pele, tem um produto específico. E a gente vê as meninas, né, as jovens assistindo no TikTok, Instagram, e elas acham que elas podem usar tudo, né. Nossa, isso tá atualmente é o maior problema que tem. E eu não sei, não é só o problema de usar, você sabe que aquilo ali pode induzir puberdade precoce, elas várias coisas, pode alterar crescimento, porque tem produtos tem ativos em certos produtos que não são indicados para pré-adolescentes, não são indicados para crianças, não é nem jovens, são crianças que estão começando a Aham. usar. Então eu vejo criança com 7, 8 anos usando produto que não pode usar. Entendeu? Então, criança tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que TikTok, Instagram, as mães têm que orientar muito bem as filhas e não deixar. Eu Uhum. acho que tem produtos hoje próprios para essa para as crianças específicos que não têm, né, indutores hormonais que ativam essa puberdade, que alteram o crescimento. Então, isso é um tema muito sério, que está sendo muito discutido entre a dermatologia e a endocrinologia aí, Uhum. mundo afora. Marcela, fala um pouquinho da medicina regenerativa, que também está super em alta. Tá, então, medicina regenerativa é para a gente, na verdade, regenerar nossas próprias células, né? As células envelhecem, o cabelo envelhece, e hoje em dia tem ativos que a gente consegue resgatar essas células, né? Uhum. Como se a gente tentasse paralisar aquele envelhecimento. Então, a gente tem inúmeros produtos, né? Tem o Profile, tem o PDRN, tem o Exossomas, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque hoje em dia tem muita coisa que é modismo e que as pessoas saem injetando e a gente não tem autorização aqui no Brasil para já sair injetando certos produtos. Então, assim, eu acho que é importante, dentro de um consultório médico, a gente ter respaldo de um conselho, ter respaldo da sociedade médica, e se acontecer alguma complicação, a gente poder tratar. Então, assim, muitos países autorizam você injetar esses produtos. Outros não. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem autorização, medicina regenerativa. A gente entra com, por exemplo, Profile, é um produto que age na regeneração da célula. Esse a gente tem Anvisa para poder injetar. PDRN, exossomas, isso daí a gente não pode injetar. Então, a gente usa muito como drug delivery. Então, a gente usa pós-laser, faz o laser, abre os canais da pele para Para poder depois aplicar. passar. E tem um resultado legal também. Uhum. Então, assim, a única preocupação minha com medicina regenerativa é essa moda em cima de produtos que não tem tanta comprovação científica, tá? A gente tem coisas, por exemplo, ai, vamos fazer um microagulhamento capilar e usar exossomas. A gente tem muito mais comprovação científica com minoxidil, com as vitaminas. Então, são certos modismos que a pessoa quer fazer porque está na moda e nem sempre aquilo é o melhor. Tá? Entendi. E injetar, eu sou contra, que eu acho que só pode ser injetado o que realmente a gente tem autorização. E aqui no Brasil a gente tem uma lei um pouquinho mais severa do que pode ser injetado ou não. Aquele peptídeo que todos falam, que é o GHK, é isso? Então, esse peptídeo é um que não pode injetar de forma alguma.
Não pode ser injetado e a gente vê muita complicação Alérgica. alérgica com esses Aham, produtos. aham. Então, assim, peptídeo é uma coisa antiga, que agora que voltou à moda, mas a gente tem um monte de produto com peptídeo, e assim, os peptídeos eu já uso há muito tempo como drug delivery, tem vários produtos de drug delivery é o quê? São ativos concentrados que a gente usa muito pós-laser, Uhum. né? Isso é muito comum, a gente faz muitos lasers para qualidade de pele com drug delivery. E esses peptídeos já são coisas que a gente usa de praxe. Agora, tá muito na moda injetar. E injetar, não se pode injetar esses peptídeos, que a gente não tem autorização. Entendi. E você acha, Marcela, que a gente está caminhando para o fim dos preenchimentos? Então, eu não acho. Eu acho que a gente está. Porque, assim, o problema do preenchimento é o exagero. O preenchimento, ele cabe muito bem no detalhe. Eu falo sempre para as minhas pacientes que, assim, bioestimulador e tecnologia, eu dou um exemplo que eu acho maravilhoso. Por exemplo, a gente está construindo uma casa, né? Para subir a parede da casa, a gente tem que fazer bioestimulador, a gente tem que fazer tecnologia. E o preenchimento vai entrar no acabamento. É a fechadura, é o quadro. Então, assim, você fazer um preenchimento labial, você faz um preenchimento, um detalhe, ficou um pouquinho no bigode chinês, já sustentou, já levantou, tem que fazer ali o detalhe, aquela ruguinha fina aqui da ruga de marionete. O preenchimento cabe muito bem, até porque tem certas áreas que a gente não pode fazer bioestimulador. Agora, eu acho que ele tem que entrar no detalhe, ele não tem que entrar numa construção de uma face. Eu acho que a construção de uma face tem que entrar sempre com os bioestimuladores. Existem hoje bioestimuladores híbridos que você associa o preenchedor e associa o bioestimulador. E a gente faz na lateral, já dá uma sustentada na face sem exagero. Então, acho que o preenchedor é maravilhoso, quando bem posicionado, quando bem colocado e no detalhe. E tem uma idade específica que a pessoa, sei lá, adolescente pode fazer um procedimento assim? Então, pode. Eu sou muito conservadora, né, então, assim, eu sou uma médica conservadora, mas semana passada mesmo foi uma paciente que ela tinha uma olheira muito fundo, isso é genético, ela era Uhum. alérgica e ela tinha indicação de fazer preenchimento de olheira, era uma coisa que Quantos incomodava. anos? Ela tinha o quê? 21. A Entendeu? novinha, bem Novinha. novinha. Mas eu acho assim, olheira é uma área que a gente tem indicação de preencher novinha, porque quando a gente está mais velha, é contraindicado. Porque a gente já tem flacidez naquela área, já tem um Aí vai pouquinho de virar bolsa. bolsa. É isso. Então, assim, a pessoa nova, que, por exemplo, Botox. Tem gente que tem essa ruga entre as sobrancelhas, que a gente chama de glabela, muito forte, desde nova. E Uhum. se você não começar a fazer precocemente, vai marcar. E qual é o objetivo do botox? Não deixar marcar. Então, assim, eu não sou assim uma pessoa que faço preenchimentos em pessoas muito jovens, mas cabe a indicação em certas pacientes. Então, acho que tudo é avaliação, é avaliar se realmente aquela pessoa tem indicação. Mas um preenchimento de olheira e por exemplo, um botox, principalmente nessa ruga aqui entre as sobrancelhas, tem gente jovem que tem indicação. E me diz uma coisa, por que os dermatologistas não gostam do termo harmonização? Eu até no meu Instagram, um dos primeiros posts é esse: "Por que eu não gosto da frase harmonização facial?". Então, na verdade, a harmonização é um termo muito usado por colegas não médicos, assim, tá. É um Uhum. termo que foi muito usado por outras áreas que invadiram um pouco a dermatologia e virou um termo, assim, de geralmente ligado a exagero. Tá? A harmonização, em geral, tá ligado a muitas seringas de preenchimento, muitos por exemplo, E todo mundo ficando com o mesmo é rosto, com isso, ficando aquela coisa um que você padrão. fica um padrão que você olha e todo mundo igual, né, todo mundo com aquele mesmo nariz, com aquele O mesmo homem contorno, com aquela mesma quadrado, é. bochecha, então virou meio que um padrão essa harmonização. Eu faço uma técnica que a gente chama de MD Coats, que é com preenchimento, que não deixa de ser preenchimento na área da bochecha, quem precisa um preenchimento no contorno, mas é um negócio que é mais pontual, é mais bem indicado, então a harmonização em geral remete ao exagero, sabe. Eu particularmente detesto esse termo, porque em geral a gente vê um monte, né, na internet falando, "Ah, fulano fez a harmonização", vira outra pessoa. E o Vira outra objetivo pessoa. não é virar outra pessoa, é a gente se reconhecer no espelho. Então assim, claro, tá sem contorno, vamos definir um pouquinho? Vamos, claro, não deixa de ser uma harmonização, mas o termo ficou um pouco estigmatizado, sabe, E pelo exagero. o que que você jamais faria no seu rosto? Eu
Metacrilato, PMMA, preenchimento definitivo. Com Ainda certeza, eu existe jamais isso? muito, Jura? As pessoas ainda muito, fazem isso? muito. Às vezes a pessoa nem sabe o que está sendo colocado no rosto. Eu tenho de praxe mostrar para as pacientes, abrindo a caixa na hora, mostrando o produto que está sendo usado. Tem muita gente que vai e nem sabe o que foi preenchido. Isso reverte? Não. PMMA, assim, o problema do PMMA é que pode ali 10, 15, 20 anos depois dar problema. Então, assim, e a única forma de retirar esse PMMA é fazendo cirurgia plástica. E isso, assim, o que eu tenho para alertar é que tá tendo casos gravíssimos de PMMA em preenchimento de glúteo, porque fazem muito PMMA, pelo valor ser mais baixo, pelo preço ser mais acessível, então usa uma quantidade muito grande e a gente tem visto complicações de insuficiência renal crônica, da pessoa ter que fazer diálise, Meu Deus. porque causa uma reação no organismo de hipercalcemia, uma reação gravíssima que diminui a filtragem renal. Isso é irreversível. Então tem que tomar muito cuidado e, gente, tem que sempre saber o que é colocado, o que é. Então, Uhum. assim, PMMA, em hipótese nenhuma, eu não colocaria. E você acha que hoje em dia a pressão estética está muito maior? Eu acho que a pressão das redes sociais, né, de uma beleza irreal, né, que a pessoa mostra ali uma fatia da vida, né, em rede social. Então, assim, mesmo, não uso filtro, aqueles filtros que a qualidade de pele fica melhor, aqueles filtros que não são tão evidentes. Eu tenho paciente chegando no consultório com filtro para dizer que é aquela boca. Não existe, aquilo é irreal. Entendeu? Então, assim, eu acho que a pressão estética virou porque a gente se baseia em coisas que são irreais. E as pessoas mostram fatias da vida que não é aquilo. A pessoa Aham. acorda com olheira também, a pessoa acorda com a cara inchada, então só mostra maquiada, bonita, a vida de glamour, e aí isso gera ansiedade, depressão, não só na área da dermatologia, né? Aham. Então eu acho que a pressão estética por causa de rede social tá muito grande, principalmente, eu acho que hoje a gente, né, aos 50, né, eu faço 50 esse ano, a gente está muito mais madura, a gente está A muito gente se mais bem acei resolvida, se é. aceita. Mas eu tive uma crise. Tive Teve? uma crise de idade, eu não estava me Pois é. aceitando muito bem não. Vou te dizer que os 50, esse ano eu faço, estão pesando Não também um pouquinho. concorda? Concordo, 50 pesa um pouquinho. Por mais que a gente se olhe no espelho e se ache bem e fala: "Caraca, Eu tive que voltar a fazer 50". terapia. 50 a gente tem que É. mas a gente tá mais madura, tem várias vantagens de ter Tem 50, várias vantagens, muitas mas não é vantagens. tão fácil assim. Bate de uma forma 50, dura. né, até porque na época das nossas mães, 50 a pessoa era idosa praticamente, né. Muito, E muito. aí mudou um pouco, né. Hoje em dia a gente tem mais informação também, até Muito sobre mais. menopausa, elas não tiveram isso tudo, né. Hoje a Exatamente, gente tem mais. Marcela, exatamente. aquelas mulheres que aparecem no seu consultório, que querem sempre mais e mais e mais, Não e fazer ficam isso, fazer comigo. aquilo, e fazer como é que você o que que você fala para elas? Porque se esconde um vazio também, Com certeza, né. eu recebi, eu conto esse caso, né, que já tem um tempo, uma paciente chegou primeira vez no meu consultório, indicada por outra, falando assim: "Eu me separei do meu marido, eu vim aqui porque eu preciso melhorar para ele voltar comigo". Não existe isso, Fora que é uma entendeu? responsabilidade enorme Imagina, isso não que ela colocou em existe, cima de isso não você, né. existe. Então, assim, as pessoas, querem, nos procedimentos, preencher um vazio que tem que ser preenchido em outras áreas, né, na psicologia, na psiquiatria, na atividade física, né. Eu acho que, assim, a dermatologia, ela complementa. Paciente que é muito exagerado, em geral, não fica comigo, porque eu não faço, tá. Eu, na minha maturidade, né, chegando aos 50, eu sou muito bem resolvida e falo muito não para as pacientes. Eu acho que, assim, e eu acho que por isso que as pacientes ficam, Aham. tá, e por isso que elas voltam, porque eu pontuo bem o que é belo, o que é bonito, que é, apesar de que, por exemplo, vou fazer um botox, o paciente quer ficar com a sobrancelha no couro cabeludo, ok, eu respeito, é o padrão de beleza dela. Mas eu acho que, assim, o preenchimento em si é uma assinatura minha É uma também, assinatura né. sua, Então, a pessoa lógico. vai chegar para você com aquela boca enorme que você olha, vai falar: "Quem é a sua dermatologista?". "Nossa, não vou nela nunca". Então, assim, eu não faço. E geralmente, não sei se vocês já perceberam, os pacientes seguem um pouco o padrão do médico. Eu Sim. conheço algumas dermatos que são um pouco mais, não vou nem dizer exageradas, é um padrão de beleza que elas, na verdade, gostam. E geralmente os pacientes
parecem com elas, entendeu? Uhum. Então, eu acho que os pacientes procuram muito de acordo com o seu ideal ali de beleza. É engraçado que a paciente chega a primeira vez, né? Às vezes chega uma paciente pela rede social, pelo Instagram, aí fala assim pra mim: Nossa, eu já te sigo há 1 ano. Mas o primeiro eu queria ver, te conhecer, sentir, ver seu jeito. Então, hoje em dia, por isso que a gente acaba que o Instagram vira uma vitrine. A pessoa chega já conhecendo o seu estilo, já conhecendo o que você Sim. gosta, já conhecendo o que você quer. Então, o paciente já chega com aquele estilo, entendeu? Já chega querendo o seu estilo de trabalho. Então, é muito difícil aquela paciente exagerada. Hoje em dia, assim, as pacientes chegam querendo colocar 2, 3 seringas de preenchimento na boca. Não, não faço, só faço uma. Então, assim, não vai Não, e ficar. já sabe que são 3 seringas, eu Não, quero chegam falando: "Eu 3 quero 3", seringas. falei: "Ah, não, desculpa, eu não faço, só faço uma, não gosto daquela". Inclusive boca, eu não gosto que pareça que a boca tá preenchida, eu gosto da boca, um pouquinho volumizada, não deixar aquela boca muito murcha, mas que você olha, não tem aquele volume pra frente, não fique aquela boca de pato. Isso quando você começa a colocar muita quantidade, que vai De pato, de gerando. linguiça, né, que fica Deus me aquele negócio livre, assim, Deus me livre. né. Então, assim, boca é muito delicado e eu tenho muita restrição, faço muito preenchimento labial, mas com muita restrição na quantidade. Então, assim, paciente que é exagerada, não fica comigo, não Sim, fica. hoje em dia, quais os pilares básicos, né, para uma mulher 40 a mais permanecer bonita dentro da idade dela, 40 a mais, 50? Então, eu diria que é uma rotina de pele bem feita, né, nem com exagero não, porque eu acho que ninguém tem paciência com essa correria de filho, de vida, de trabalho, ninguém tem paciência de usar um monte de produto, mas é aquele básico, né. Eu gosto muito de um ácido à noite, um creme bom, hidratante para o redor dos olhos para a gente usar de manhã e de noite, um sérum de dia, de hialurônico, de vitamina C e um protetor solar. E fora isso, eu acho que tem que associar bioestimulador. Se for me perguntar, fale uma coisa para que uma mulher 40 a mais não pode deixar de fazer. Para mim é bioestimulador. E assim, não só injetável. Hoje em dia a gente tem tecnologias que a gente chama de bioestimuladores tecnológicos, que são as Uhum, últimas que uhum. chegaram, Volnilmer, tem Terma e etc. Isso daí, quem não quer injetar. Então, assim, o mais importante, eu diria que é o ouro para dermatologia é densidade de pele. Quanto mais fina a pele, mais a gente derrete, mais a gente envelhece. Então a gente precisa mesmo essa pele grudadinha, assim, essa pele. E esse grudadinho é bioestimulador que Então, o que consegue. de verdade faz diferença nem é o skincare, é esse Bioestimulador. Eu bioestimulador. acho que as duas coisas, né? Um skincare bem feito, junto com o uso de protetor diário, bioestimulador e boas tecnologias, é E a isso. alimentação? Muito, muito, muito. Faz muita diferença? Muita diferença. Na verdade, hoje em dia, né, a gente tem aquela medicina global, né? Atividade física. Gente, envelhecer também está relacionado com radical livre. Quem não dorme bem, envelhece muito mais rápido. Quem não faz atividade física, aí todo mundo fala: ah, atividade física envelhece. Atividade física de impacto, muito tempo, todos os dias. Então, o exagero também. Tudo em exagero, a gente tem que estar ali no meio, né? Tudo em Uhum. exagero não faz bem. Mas, assim, uma vida regrada, com alimentação regrada, frutas, legumes, verduras, proteína e carboidrato, que agora está numa moda Da que não proteína, come para é. carboidrato, né? E É. carboidrato é essencial também, Aham. né? Para a gente ajudar músculo também, né? E etc., Uhum. para ter força, para tudo. Eu acho que uma alimentação balanceada, atividade física A e questão hormonal também faz diferença. faz bastante. A questão hormonal e hoje em dia a gente sabe cada vez mais, né, que a gente tem que começar a ver isso não na menopausa, é na pré-menopausa, né, no climatério, que já Uhum. começa a cair, que você começa a repor, você já melhora muito a qualidade de vida. Então, hoje em dia, a gente é muito sortuda de estar vivendo nesse momento da Nessa era, né. medicina, né, da medicina, dos estudos, das tecnologias, porque hoje em dia, uma pessoa que é vaidosa e cuidadosa com a saúde, realmente consegue envelhecer muito bem, em todos os aspectos. Hoje em dia tem a questão das canetinhas, né, das Sim, canetas GLP-1, é, emagrecedoras, né, aham. e isso acaba afetando a pele, porque a pessoa emagrece demais. Existe um protocolo para quem usa essas canetas? Então, viralizou, né, essas canetas todo mundo usa, eu não sou contra, tá, inclusive
já usei muito, mas eu acho que, assim, a gente não pode usar Monjaro, Ozempic, etcétera, e esperar perder os 20 quilos para poder cuidar da pele. Eu acho que a coisa tem que ser, em conjunto. Você está Tá emagrecendo e tá emagrecendo e está cuidando. cuidando, está emagrecendo e está cuidando. Eu tenho várias pacientes que tiveram a perda ponderal quase de uma bariátrica e estão ótimas, porque conforme elas foram emagrecendo, elas foram Aham. fazendo os procedimentos, foram com os cuidados em geral, porque qual é a preocupação maior? Gente, hoje em dia, músculo é uma coisa muito importante, não só músculo de corpo, como músculo da face. A gente já sabe que o envelhecimento, ele tá em várias camadas, desde o osso até a pele. Então, a gente tem envelhecimento ósseo, a gente tem envelhecimento, perda de gordura, a gente tem envelhecimento de derme, de epiderme. Então, assim, o músculo, ele também envelhece. A gente tem flacidez muscular no rosto também. Então, Uhum. assim, hoje em dia, se você, o problema desses inibidores de GLP-1, que são as canetinhas, é que você perde massa magra numa velocidade muito rápida. E aí que entra a Então, proteína que a gente estava falando, da exatamente. proteína, do carboidrato, né. Exatamente. Então, assim, você ter aquela alimentação, faz os inibidores, mas acompanha no nutricionista, acompanha no endócrino, numa dermatologia, você pode emagrecer lindamente, mas eu acho que tem que ter aquele cuidado É um equilíbrio. associado, com certeza. E em questão dos homens, eles te procuram? Então, cada vez mais, sabia que a incidência de pacientes masculinos aumentou muito no consultório, mas no caso do meu consultório, o mais curioso é que as mulheres levam os maridos, né? Então elas ficam assim: ah, eu quero que meu marido faça um botox. Aí a mulher, né, a gente consegue, insiste, 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 e aí leva. Então, assim, eu tenho muitos maridos se cuidando, isso é muito legal, E também né? tem a questão Porque capilar, né, que você também muito, trata. muito. Aham. Então, na verdade, cabelo eu acho que era o que sempre levou o homem ao dermatologista. Uhum. Então, e hoje em dia a gente sabe que quanto antes você começar a tratar uma alopécia, mais você consegue manter aquele folículo para a alopecia. A alopecia androgenética você não tem cura, mas quanto antes você entrar com a medicação, você consegue manter ali os folículos e retardar aquela calvície. E além do tratamento, você tem hoje em dia os transplantes, né, que estão Aham. muito evoluídos. Antes você tinha aqueles cabelos em boneca, né, que ficava aqueles Aham. tufos horrorosos. Hoje você faz um transplante capilar, você nem repara que fez um transplante Mas você capilar. faz no seu Não, consultório não, não, mas tem né? muita gente boa aí fazendo, tem muito Aham. dermatologista que só entrou nessa área, tem muito cirurgião plástico, mas assim, o transplante a gente vai tratando e chega um momento que eu encaminho como transplante sendo o ideal. Sim. Só que isso vai muito da vaidade da pessoa ou não, que nem uma cirurgia plástica. A gente tem uma limitação, por exemplo, pescoço é uma área muito difícil de tratar. Chega um momento que o pescoço você já tem um excesso de pele maior, você já esgota os procedimentos e que tem indicação de fazer um lift. Eu não sou contra. Eu acho que cirurgia plástica e dermatologia caminham de mãos dadas. Só que hoje em dia a gente não vai fazer uma cirurgia plástica aos 40, quando fazia antigamente. A gente consegue chegar aos 60, 65 muito bem, mas eu concordo, chega um momento que a gente tem uma limitação com os resultados. E aí, eu mesma falo: olha, eu acho que o seu pescoço, o ideal é fazer um lifting. Mas tem paciente que não quer e que fica feliz com a limitação que a gente consegue chegar. Então, assim, entrando com várias tecnologias com os injetáveis, a gente melhora o pescoço, mas excesso de pele nos olhos é a mesma coisa, só retirando. Aham. Então, tem um momento que a gente tem que indicar e tem que pontuar uma E cirurgia. falando em pescoço, aqueles pads, aquelas coisas de silicone que você coloca, aquilo funciona? Você sabe que a ideia daquilo é muito bacana, porque na verdade o ideal é que a gente durma de barriga para cima, né? Igual Jesus Cristo. Eu tento, mas quando eu vejo eu já tô É, de já tô toda lado. Eu amassada também, também. não consigo. Então a ideia desses pads é você ficar de lado, mas não ficar franzindo ali o colo, Uhum. principalmente. Então a ideia é muito bacana. Só que eu acho que assim, a durabilidade daquilo é muito. Você fica ali uma semana, aquilo gruda direitinho, depois já não gruda. Aí quando você acorda, você já tá com aquilo ali solto, Grudado no entendeu? travesseiro, né? Então assim, a ideia é muito legal. E falando nisso, o que é real, o que é de verdade, na sua opinião, o que que é marketing? Isso daí é um tema bem difícil, porque na verdade, tem muito, muito, muito marketing
E as pacientes, graças a Deus, meus pacientes me perguntam, eu sou uma pessoa muito acessível, às vezes até pelo próprio Instagram, elas me encaminham umas coisas. Isso funciona? Por exemplo, creme. Gente, não tem creme que substitui um botox, não tem jeito. O botox você injeta no músculo. O creme, você não vai ter uma penetração muscular. Então, assim, você vai olhar ali, não precisa mais de botox, usa um creme que Ele no mentira, máximo vai te dar um glow, entendeu? né? É, mentira. Então tem certas, eu acho que a gente tem que ser muito crítica, porque existe isso com tudo, suplementação. Hoje está perigoso, né? As pessoas estão suplementando numa quantidade que tem uma sobrecarga também hepática e renal e que não tem necessidade de tanta coisa assim. Então, assim, infelizmente, em todas as áreas existem as pessoas sérias, existem as pessoas que estão pensando só em dinheiro e a gente tem que ser muito crítico em relação a isso. E na área de estética, então, mais ainda. Eu acho que você tem que ter um dermatologista para chamar de seu. Eu sempre falo, vê a formação, vê. A maioria das pessoas não sabe. A gente tem um título que é o RQE, que é Registro Geral da Especialidade, para você se considerar dermatologista, se dizer dermatologista, você tem que ter RQE. Para isso, é fazer uma prova, uma residência médica. Muita gente acaba a faculdade, tem dinheiro, abre um instituto, compra todas as mais e se diz dermatologista. Então tem que ter muito cuidado. Acho que hoje em dia as pessoas têm que ter cuidado em quem vai, porque, bom, é ruim eu falar isso, né? Aham. Mas é verdade. 171 é muito gente boa, né? A pessoa Muito, fala e muito. sabe, te conquista e nem sempre esses aí são os que estão mais adequados para tratar Uhum. de você. Então vejam a formação, vejam a ida a congressos, vejam esse RQE, porque eu acho que isso é essencial para um bom médico, Como é entendeu? que você vê a dermatologia daqui a uns 5 anos, mais ou menos? Eu tô bem otimista. Eu acho que com essa medicina regenerativa e com, a medicina regenerativa entrando, né, a pessoa hoje em dia a gente tá no caminho inverso ali, eu acho que já teve há uns 2, 3 anos atrás essa coisa do moon face, do exagero. Eu acho que agora a gente tá indo num caminho inverso. As pessoas têm visto muitas pessoas no consultório que não querem preenchimento, que prezam pela qualidade de A pele. gente viu também agora, por exemplo, as atrizes no Oscar, né, Lindas, que né? elas estão lindas, já foram bem preenchidas Exatamente, e hoje elas, exatamente. Então, né. a gente está num caminho inverso. Isso, Uhum. então, me gera um otimismo muito grande. Eu acho que as tecnologias também cada vez mais modernas e com mais resultado, sabe? Então, eu acho que daqui a 5 anos vai A estar gente vai melhor parar de ainda. mudar o rosto para passar a cuidar É dele, isso, é isso. Eu acho que né. uma palavra que está muito em alta hoje em dia, graças a Deus, é skin quality, que é a qualidade de pele, e que tratar a qualidade de pele, a gente já minimiza muito essas coisas de filtro de Instagram, essa coisa de muita maquiagem. Hoje em dia, aquele rosto limpo, com pouca maquiagem, né? A gente tem tecnologias que a gente chama de bebê laser, que é para tratar essa qualidade. Então, eu estou bem otimista, porque eu acho que agora a gente já está indo por um caminho que me anima bastante. Já estamos ao contrário do que a gente via uns 5 anos atrás. Menos é mais sempre, né. Sempre, esse é um lema meu desde sempre, o menos é mais. Marcelas, que isso. Foi Acho que foi ótimo, uma adorei, delícia, cheio de adorei. informação. Quero te S agradecer muito o convite, foi ótimo. Esse bate-papo é sempre muito enriquecedor, né? Muito. E quem Muito. quiser te procurar faz o quê? Liga para o No consultório, tem um Instagram tá telefone, ali, o Instagram? Instagram é Clínica Marcela Studart, e ali na bio tem o link já em contato direto lá com as meninas da clínica, e vai ser um prazer receber suas ouvintes, tudo. E eu tô muito feliz com esse 50 aí, virei assim, ó, Que maravilha. tô lá curtindo Ah, tudo, tô muito Marcela é minha animada. amiga há bastante De tempo, a gente foi infância, né, criada no mesmo Fê? É condomínio, ela é isso. uma dermatologista sensacional, recomendo muito, muito, super cuidadosa e linda, né, gente? Olha a pele dessa boneca. E é isso. Esse é o 50 e Podcast, aqui maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento. Até a próxima.